Nos slides anteriores, nós vimos como encontrar uma jacobiana geométrica para robôs manipuladores. Agora, nós vamos ver como podemos encontrar a jacobiana analítica desses robôs. Considerem a função f que faz um mapeamento de um vetor em Rn para um vetor em Rn, tal que f seja dada por f de q, onde q, no nosso caso aqui, é a configuração do robô manipulador. A jacobiana analítica é uma matriz M por N definida como a derivada parcial de f em relação a q. Lembre-se que q é um vetor que contém n elementos, né, são as n variáveis disjuntas. A iésima variável disjunta, QI, vai ser igual a θi se ela for rotativa, ou DI se ela for prismática. E a função f é um vetor também, onde cada elemento desse vetor depende dessa variável q aqui. Então, quando fazemos a derivada parcial de f em relação a q, na primeira linha nós temos as derivadas parciais desse primeiro elemento aqui, de f, em relação a q1, em relação a q2, até em relação a qn, né? Então, derivada parcial de f1 em relação a q1, e por aí vai, até a derivada parcial de f1 em relação a qn. A segunda linha é a derivada parcial do segundo elemento desse vetor aqui em relação a q, ou seja, o primeiro elemento aqui dessa segunda coluna vai ser a derivada parcial de f2 em relação a q1, e assim sucessivamente ao longo das colunas, até chegar aqui na enésima coluna, onde nós temos a derivada parcial de f2 em relação a qn. Fazemos isso até a última linha aqui. Então, a última linha está relacionada com este último elemento de f. Então, temos aqui a derivada parcial de fm em relação a q1. O segundo elemento é a derivada parcial de fm em relação a q2. E vamos fazendo assim sucessivamente até chegarmos no último elemento, que é a derivada parcial de fm em relação a qn, ou seja, em relação à enésima junta. Vemos então que as linhas estão relacionadas com os elementos de f, e cada coluna está relacionada com um elemento de q. Então, a primeira coluna está relacionada com q1, a última coluna está relacionada com qn. Nós vemos que quando m igual a 1, ou seja, a função f tem apenas um único elemento, né, mas ainda assim esse elemento depende de um vetor q, a matriz jacobiana se resume a uma matriz com apenas uma linha, ou seja, é um vetor linha, né? Que nada mais é que a derivada parcial de f em relação a q1 até a derivada parcial de f em relação a qn. Vemos que isso daqui nada mais é que o gradiente dessa função transposto, né? Gradiente costuma ser um vetor coluna, né? Onde o primeiro elemento desse vetor coluna é esse daqui, o último elemento do vetor coluna é esse daqui. Portanto, como esse aqui é um vetor linha, nós temos o gradiente transposto. Logo, nós vemos que a jacobiana analítica é uma espécie de generalização do gradiente. Consideremos novamente agora a função f mais arbitrária, né? Ou seja, m pode ser diferente de 1 e n também tem um número arbitrário positivo. Se fizermos q como um vetor que depende do tempo, então, naturalmente, f depende de q, mas q depende do tempo, né? Então, nós temos que f de q nada mais é que f de q de t. Sendo assim, se fizermos a derivada de f em relação ao tempo, nós aplicamos a regra da cadeia para obter derivada parcial de f em relação a q vezes dq dt, onde já vimos que a derivada parcial de f em relação a q é a matriz jacobiana, e derivada de q em relação a t é a derivada de um vetor em relação a um escalar. Derivada de um vetor em relação a um escalar nada mais é que pegar cada elemento daquele vetor e derivar em relação ao escalar. Então, nós temos derivada de q1 em relação a t, até derivada de qn em relação a t. E é por isso que aqui nós temos dois símbolos diferentes, né? Aqui nós estamos escrevendo a derivada parcial de f em relação a q. F e q são vetores, e é por isso que a gente tem uma matriz. Além disso,
como esse vetor contém vários elementos, então a gente tem que ter a derivada parcial. Agora, Q só depende de T, só depende de uma única variável, né? Então, por isso que a gente utiliza esse símbolo de derivada usual. Vamos considerar novamente o nosso robô manipulador de 2 graus de liberdade planar com apenas juntas rotativas. A configuração do nosso robô é dada pelo vetor Q, que contém θ1 e θ2, que são esses ângulos aqui. Para encontrarmos a matriz jacobiana, nós temos que fazer uma escolha das variáveis de interesse do efetuador. A única coisa que nós podemos fazer aqui com esse robô, do ponto de vista do efetuador, é translacionar esse ponto aqui e rotacioná-lo em torno de um eixo que aponta para fora do plano da tela de vocês. Então, o que nós vamos fazer é parametrizar esse vetor aqui, ao invés de utilizar uma matriz de transformação homogênea completa, nós vamos utilizar aqui as variáveis x, y e φ, onde x e y são as coordenadas desse ponto, com respeito a esse sistema de coordenadas aqui, nosso sistema de coordenadas f0, e φ nada mais é que o ângulo entre x2 e x0. Isso é o que nós vamos chamar de variável de tarefa. Essa variável de tarefa está relacionada com o que a gente costuma chamar, em robótica de manipulação, também de espaço da tarefa, que é o espaço que representa todas essas variáveis aqui. Então, usualmente, quando a gente está trabalhando com uma pose completa de um manipulador, digamos, de 6 graus de liberdade, nós dizemos que o espaço da tarefa nada mais é que o espaço de todas as poses possíveis que nós podemos colocar no nosso efetuador. Tá? Então, nesse caso aqui, como nós estamos utilizando apenas um espaço restrito, que é x, y e φ, que é só o que o nosso efetuador consegue fazer, então essa é a nossa variável da tarefa, e o espaço que contém todas as possibilidades aqui seria o que a gente está chamando de espaço da tarefa. Tá? Que em inglês, usualmente, nós chamamos de task space. Portanto, a nossa função, que aqui faz o papel do nosso modelo cinemático direto, é a função que mapeia a configuração do robô nessa variável da tarefa. Então, nós temos x de q, y de q e φ de q, porque cada uma dessas variáveis depende da configuração do robô. Só que nós temos que lembrar que isso aqui também é só um atalho para notação, porque q também varia com o tempo, porque esse robô pode se mover. Então, a derivada de f em relação a t vai ser igual à derivada parcial de f em relação a q vezes dq dt. Essa derivada parcial de f em relação a q vai ser a nossa matriz jacobiana. A primeira linha aqui nós temos derivada parcial de x em relação a θ1 e derivada parcial de x em relação a θ2. A segunda linha nós temos derivada parcial de y em relação a θ1 e a derivada parcial de y em relação a θ2. E a terceira linha nós temos a derivada parcial de φ em relação a θ1 e derivada parcial de φ em relação a θ2. E aqui nós temos derivada de q em relação ao tempo, que nós colocamos como θ1 ponto e θ2 ponto. Lembrando que θ1 ponto é d θ1 dt. Só um jeito diferente de escrever a mesma coisa. Portanto, agora o que nós temos que fazer é encontrar os valores de xq, y de q e φ de q e achar as nossas derivadas parciais. X, y e φ podem ser encontradas aqui simplesmente olhando a estrutura desse manipulador. A coordenada x desse ponto aqui nada mais é do que este segmento mais esse segmento. Este primeiro segmento é igual a 1 cosseno θ1. Esse segundo segmento vai ser igual a A2 vezes cosseno de θ1 mais θ2, que é isso daqui. Já a coordenada y desse ponto vai ser igual a esse segmento mais esse segmento. Esse segmento aqui é igual a este segmento aqui, que nada mais é que A1 vezes seno de θ1. Já este segmento aqui nada mais é do que A2 vezes seno de θ1 mais θ2. Portanto,
y vai ser a soma desse segmento, mais esse segmento que nos dá isso daqui. E por fim, este ângulo φ aqui nada mais é do que θ1 mais θ2, né? Então, isso daqui é θ1, isso daqui também é θ1. Como o ângulo φ é este mais esse, então o ângulo φ é θ1 mais θ2. Resolvendo essas derivadas parciais aqui, nós temos a nossa matriz jacobiana, ou seja, a derivada parcial de x em relação a θ1 vai ser menos a1 seno de θ1 menos a2 seno de θ1 mais θ2. A derivada parcial de x em relação a θ2 vai ser igual a menos a2 seno de θ1 mais θ2, porque aqui nós não temos θ2. E de maneira análoga, derivada parcial de y em relação a θ1 é isso daqui, e a derivada parcial de y em relação a θ2 é isso daqui. Derivada parcial de φ em relação a θ1 é 1, derivada parcial de φ em relação a θ2 também é 1, e é por isso que nós temos 1 e 1 aqui. Tá? E, portanto, nós achamos a nossa matriz jacobiana. Notem que aqui, essa matriz jacobiana está fazendo o mapeamento entre a velocidade das juntas, ou seja, a derivada desse vetor aqui, e a derivada desse vetor aqui, que representa a nossa variável da tarefa. Ela não tem, diferentemente da jacobiana geométrica que nós encontramos nos slides passados, aqueles blocos que estão zerados, né? Então aqui a gente já está considerando um conjunto mínimo de variáveis que representam a variável da tarefa. Observe que para o caso desse robô aqui, que é um robô muito simples, a jacobiana analítica é muito parecida com a jacobiana geométrica, no sentido de que a jacobiana geométrica contém essa matriz lá dentro e tem ainda mais blocos de zeros, né? Então tem, na verdade, mais 3 linhas zeradas. A linha que está relacionada com a velocidade linear em z e as 2 linhas que estão relacionadas com as velocidades angulares em torno de x e de y. Exceto isso, as outras linhas são idênticas a essa daqui. Só que tem um detalhe. Quando nós calculamos a matriz jacobiana geométrica, precisamos calcular a posição desse ponto aqui, a posição desse ponto e a posição desse ponto. Mas observem que a posição desse ponto aqui também já foi necessária para o cálculo da matriz jacobiana analítica. Só que, diferentemente da jacobiana geométrica, aqui a gente calcula as derivadas parciais de maneira muito tranquila, é muito simples de calcular, e nós não precisamos fazer aqueles produtos vetoriais que nós fizemos lá para a jacobiana geométrica. Lá nós precisamos de fazer os produtos vetoriais e precisamos fazer subtração de vetores, né? Então aqui, quando nós vamos fazer no papel, para um robô simples como esse, a jacobiana analítica sai muito mais rápido, tá? Porque a gente tem que calcular isso daqui para os 2 casos, para a geométrica ou para a analítica, só que calcular isso daqui é mais rápido que calcular aqueles produtos vetoriais. Por outro lado, quando nós vamos implementar num robô de verdade, a jacobiana geométrica se torna mais prática do que a jacobiana analítica que foi calculada desse jeito aqui. Por quê? Porque a jacobiana geométrica já tem uma formulazinha fechada que nós podemos utilizar para calcular cada coluna da matriz jacobiana em função dos parâmetros que são dados lá pelo modelo cinemático direto. Então, uma vez que a gente já tem um modelo cinemático direto, que também está em função de quê? Nós podemos, a partir dali, calcular iterativamente cada coluna da matriz jacobiana, né, para robôs bem gerais. A gente só coloca lá o modelo cinemático dado pelos parâmetros de Navitt-Rattenberg. Com isso, internamente, a gente já calcula, para cada configuração específica do robô, a gente calcula o modelo cinemático direto. A partir dali, a gente tem todas as informações necessárias que nós precisamos para calcular cada coluna também da matriz jacobiana iterativamente. Por outro lado, se nós quiséssemos calcular a jacobiana analítica, nós precisaríamos de um software de cálculo simbólico, né, utilizando essa técnica que eu mostrei aqui para vocês, para calcular para cada robô a sua jacobiana completa. A vantagem é que, para um determinado robô, a gente já teria expressão fechada
para a matriz jacobiana. A gente não precisaria calcular iterativamente. A gente já teria previamente a matriz jacobiana escrita em função das variáveis adjuntas, tal como a gente tem essa daqui. Então é um compromisso, né? Em geral, quando a gente vai fazer no papel, que é muito útil para, por exemplo, fazer a análise do que está acontecendo com o robô, a jacobiana analítica sai muito mais fácil, tá? Para robô simples assim. Agora, claro, se o robô começa a ser muito complicado, 4, 5, 6 graus de liberdade, aí talvez a jacobiana analítica já comece a ficar um pouco mais chata, calculando do jeito que eu calculei aqui com vocês. E a jacobiana geométrica passa a se tornar mais prática. Então vocês têm que ter um senso crítico, né, para saber qual jacobiana vai ser mais apropriada para a pergunta que vocês querem responder em determinado instante. E é claro, esse não é o único jeito de calcular essa jacobiana analítica. Existem vários outros jeitos, inclusive quando a gente começa a trabalhar com estruturas robóticas mais complicadas, a gente começa a utilizar outras representações e a gente consegue encontrar a jacobiana analítica por meio de um cálculo iterativo também. Então a gente utiliza o melhor dos dois mundos. A gente tem um resultado que é analítico, genérico e eficiente, que pode ser calculado iterativamente. Tá? Só que isso está fora do escopo dessa disciplina aqui. É só para vocês não acharem que só existe um jeito de calcular a jacobiana analítica, que não é. Tá? Esse é o jeito mais direto, usando só o conhecimento que vocês viram nas disciplinas mais elementares de cálculo, né? No caso aqui vocês viram isso em cálculo 3, usualmente. Mas não é o único jeito que existe, né, para calcular a jacobiana analítica. E o que eu vou mostrar para vocês agora é uma outra maneira de se encontrar a jacobiana analítica para robôs mais gerais, tá? Que vai ampliar um pouco o horizonte de vocês. Não é o jeito mais geral de se fazer as coisas, mas ainda assim é um jeito que é geral o suficiente. Vamos considerar aqui uma parametrização mínima desse tipo aqui, onde D de Q representa a posição e alfa de Q representa a orientação. Ambos são vetores, tá? Então, nesse caso aqui, como nós estamos trabalhando com uma parametrização mínima, significa que esse vetor aqui D tem 3 coordenadas para a posição e esse daqui tem 3 coordenadas para a orientação. Nós estamos considerando um caso em que estamos lidando com movimentos rígidos complexos. Nós já vimos que, chamando esse vetor aqui de x, a derivada dele no tempo nada mais é que a derivada de t em relação ao tempo, derivada de alfa em relação ao tempo, que pode ser escrito por meio dessa jacobiana analítica, né, vezes q ponto. Tá? Então essa jacobiana analítica ela poderia ser encontrada simplesmente por meio das derivadas parciais aqui dos elementos desse vetor d e alfa em relação a cada elemento do vetor q. Esse é um jeito de calcular. Agora, uma coisa que vocês têm que ter uma noção muito boa aqui é que se a representação for singular, então essa matriz jacobiana vai possuir algumas singularidades adicionais, que são as chamadas singularidades representacionais. Ou seja, para um determinado conjunto de valores aqui, de alfa e d, pode ser que essa matriz aqui, mesmo que seja uma matriz quadrada, digamos, né, seja um robô com 6 juntas, e esse vetor aqui tem 6 dimensões, então a matriz J é uma matriz quadrada, 6 por 6. Pode ser que ela não seja invertível. Esse é o caso, por exemplo, quando nós utilizamos ângulos de Euler. Então, para analisarmos o efeito dessa singularidade representacional, vamos inicialmente considerar a jacobiana geométrica, e depois nós vamos fazer uma relação entre as duas jacobianas. Então aqui nós temos que a jacobiana geométrica mapeia a velocidade das juntas nas velocidades linear e angular do efetuador. V, de fato, é a derivada de D no tempo, ou seja, a derivada da posição no tempo, né? Então, essa parte da jacobiana aqui vai ser idêntica à parte da jacobiana analítica, e o que vai mudar é a parte relacionada com ômega. Se nós considerarmos o caso em que a orientação do efetuador seja dada por essa matriz de rotação aqui, onde nós temos a sequência ZYZ, a gente pega os ângulos de Euler, né? Então suponhamos que o nosso alfa nada mais seja do que π
θ e φ, cada um sendo rotacionado em torno dos eixos z, y e z, respectivamente. Então, se nós fizermos a derivada de r, nós sabemos que teremos esse produto aqui, né? A matriz antissimétrica da velocidade angular vezes r. Então, a gente pode fazer isso daqui analiticamente, pegar essas três matrizes aqui, fazer a multiplicação, pegar esse resultado, derivar em relação ao tempo. E aí a gente pega S de ômega, sabemos que vai ser então R ponto vezes R transposto. Então, uma vez que nós achamos S de ômega, nós podemos extrair o valor de ômega e podemos mostrar que dá exatamente isso daqui. Tá? Recomendo que vocês façam isso em casa. Fizemos isso em slides anteriores, quando estávamos trabalhando lá com a junta esférica, né? Mas vale a pena vocês fazerem agora se vocês não fizeram anteriormente. Uma vez que ômega é dado por isso daqui, nós podemos escrever esse vetor como produto dessa matriz com esse vetor aqui. Então, o que nós podemos fazer é chamar alfa de φ, θ, psi, né, o vetor que contém φ, θ e psi, e, portanto, isso daqui vai ser alfa ponto, e essa matriz aqui vai ser a matriz B de alfa, né? Uma vez que alfa é justamente φ, θ e psi, nós temos aqui θ e nós temos aqui psi também. Portanto, nós vemos claramente que isso daqui depende de alfa. Logo, o que nós fizemos aqui foi escrever a matriz ômega como o produto de uma matriz B de alfa, ou seja, que depende da orientação do efetuador, vezes alfa ponto. Como nós sabemos que o vetor V ômega nada mais é do que D ponto ômega, e isso daqui é J vezes Q ponto, onde J é a jacobiana geométrica, nós podemos, então, a partir disso daqui, usar esse resultado aqui, que nós temos que ômega igual a B de alfa vezes alfa ponto, e então nós colocamos aqui no lugar de V, colocamos D ponto, no lugar de ômega substituímos esse valor aqui, e portanto temos B alfa, alfa ponto, podemos isolar D ponto e alfa ponto, e então nós temos a multiplicação dessa matriz por esse vetor D ponto, alfa ponto. Ora, só que nós vimos que isso daqui, sendo a nossa representação mínima, isso é igual à nossa jacobiana analítica vezes Q ponto. Então nós temos aqui claramente uma relação entre a jacobiana geométrica e a jacobiana analítica. Né? Se essa igualdade aqui, se esse termo é igual a esse termo aqui, para Q ponto arbitrário, então isso implica claramente que J vai ser igual a essa matriz vezes essa matriz. Então a gente já viu, por exemplo, um jeito de nós calcularmos a jacobiana analítica sem precisar fazer as derivadas parciais individualmente, né? Porque a gente só precisou de achar essa matriz aqui. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada, então se nós quisermos achar a matriz jacobiana analítica a partir da jacobiana geométrica, se ela já estiver disponível, basta pré-multiplicar essa matriz aqui pela inversa dessa daqui. Ou seja, como nós temos isso daqui, onde JA é a jacobiana analítica e essa é a jacobiana geométrica, isolando esse termo aqui, nós podemos simplesmente multiplicar pela inversa dessa matriz aqui dos dois lados. Só que a inversa dessa matriz aqui nada mais é do que essa matriz aqui, onde nós temos identidade aqui e aqui nós temos a inversa de B de alfa. Só que essa inversa só é definida quando o determinante de B de alfa é diferente de zero. Caso contrário, essa matriz não é invertível. Só que essa matriz aqui, B de alfa, nós já vimos que ela é escrita assim. Portanto, ela vai ser invertível quando seno de θ for diferente de zero. Porque quando o seno de θ é exatamente igual a zero, então nós temos aqui zero e nós temos zero aqui. E aí, nesse caso, nós temos que essa primeira linha passa a ser a combinação linear da segunda. Ou seja, o posto dessa matriz passa de 3 para 2. E para ela ser invertível, ela tem que ter posto pleno. Ou seja, uma matriz 3 por 3 tem que ter posto 3. Ou seja, as três linhas têm que ser linearmente independentes. E isso acontece justamente quando o θ é igual a 0 mais k vezes π.
Esse é justamente aquele caso, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma junta esférica, em que nós temos rotações em torno de z, y e z, e nós não fazemos rotação em torno de y. Então nós temos infinitas combinações para o primeiro ângulo e para o terceiro que geram a mesma orientação final. E é nisso, então, que a singularidade representacional se traduz numa jacobiana analítica que não é definida, porque esse termo aqui não é invertível. Então aqui, pessoal, vocês veem que essa jacobiana analítica, eu poderia calculá-la a partir do modelo cinemático direto, calculando todas as derivadas parciais. O resultado daria o mesmo, tá? Só que ao invés de fazer isso, se por algum motivo eu já tiver a jacobiana geométrica disponível, eu posso, por exemplo, fazer simplesmente a pré-multiplicação por essa matriz e eu encontro a matriz jacobiana analítica do mesmo jeito. Então o que eu quero dizer aqui é que a jacobiana analítica ela tem uma definição bem precisa, é aquela que vem lá de cálculo 3. Mas não existe um único jeito de se calculá-la, ou seja, a gente não precisa necessariamente partir de cada coeficiente e fazer aquelas derivadas parciais individualmente. Às vezes a gente já tem algumas informações prévias no problema que me permitem encontrá-la sem que eu calcule tudo do zero, né? Então, para encerrar aqui, vamos só fazer algumas considerações finais para ficar tudo bastante claro. Então, por que a jacobiana geométrica não é, no caso geral, uma jacobiana analítica? Nós vimos que a jacobiana analítica é uma consequência direta de quando fazemos a derivada no tempo daquela variável de interesse lá no espaço da tarefa, né, que está tipicamente relacionada com alguma coisa de interesse no efetuador. Por exemplo, nós temos a posição e a orientação do efetuador e queremos ver como é que ela varia no tempo em função de uma variação das juntas, ou seja, a gente está querendo então um mapeamento da velocidade nas juntas nas derivadas desse vetor de variáveis que representam alguma coisa de interesse lá no efetuador. Acabamos de ver que quando escrevemos a posição como um vetor P em função da configuração do robô Q e a orientação alfa também em função de Q, se fizermos a derivada no tempo desse vetor como um todo, nós temos a nossa jacobiana analítica, que também é uma função da configuração do robô, ou seja, essa jacobiana não é constante, ela muda de acordo com a configuração do robô, vezes Q pontos. Já a jacobiana geométrica faz um mapeamento da velocidade nas juntas no vetor que contém as velocidades linear e angular lá no efetuador. Então é esse mapeamento aqui. E nós vimos que, apesar da velocidade linear ser a derivada da posição no tempo, a velocidade angular não é a derivada da matriz de rotação no tempo, né? Para começar, a matriz de rotação pertence a SO3, que, no final das contas, são matrizes 3 por 3. E ômega é um vetor 3 por 1, né? Ou seja, então, claramente, a gente não pode simplesmente colocar ômega como uma derivada da matriz de rotação no tempo. Mais especificamente, nós vimos que ômega satisfaz essa equação aqui, ou seja, a matriz antissimétrica de ômega vai ser igual à derivada da matriz de rotação vezes a matriz de rotação transposta. Se nós definirmos um operador, que nós vamos chamar aqui de vex, que faz um mapeamento de matrizes antissimétricas em vetores em R3, tal que o mapeamento é dado por isso daqui, esse operador S aqui faz um mapeamento de ômega numa matriz antissimétrica e o vex faz um mapeamento contrário. Pega uma matriz antissimétrica, S de ômega, e arranca o argumento lá de dentro. Então, sendo assim, nós temos que ômega nada mais é que o vex de R ponto vezes R transposto, que claramente é diferente dessa derivada de R, né, no tempo. A derivada de R no tempo é só isso daqui. Ômega não é simplesmente uma derivada analítica, como estamos fazendo aqui. Tem esse termo pós-multiplicado aqui, né? Se nós estivéssemos fazendo isso daqui, nós teríamos uma derivada analítica. Só que nesse caso, a gente não teria nem exatamente uma matriz jacobiana, porque a gente está derivando a matriz R em relação a T. E aí aqui ficaria uma coisa meio esquisita, porque a gente teria que fazer a derivada de R em relação à configuração, e depois teríamos que fazer ainda a derivada da configuração em relação ao tempo, né? Só que a derivada parcial de R em relação à configuração é a derivada de uma matriz em relação a um vetor. Aí já começa a complicar tudo, a gente já não tem uma jacobiana mais, tá?
Isso se a gente estivesse fazendo somente isso daqui. Mas a gente não está fazendo nem só isso daqui, a gente está fazendo mais coisas, né? A gente está multiplicando isso daqui ainda. Né? E, claro, depois passando por esse operador aqui. Então, por isso que a gente não tem uma jacobiana analítica. Agora, uma coisa que é interessante é que o bloco de cima dessa matriz, que está relacionado com a velocidade linear, da jacobiana geométrica, é exatamente a jacobiana analítica da parte translacional também. Tá? O que muda mesmo é a parte rotacional, justamente por causa disso daqui. Tá? Mas para a parte linear, é igual, é idêntico. A jacobiana geométrica e a jacobiana analítica coincidem para a parte translacional. O que muda mesmo é só para a parte rotacional. Então, por que a gente chama de jacobiana geométrica? Então, basicamente, porque a matriz jacobiana geométrica faz um mapeamento entre a velocidade das juntas e as velocidades generalizadas do efetuador. Então, por isso que a gente acaba chamando ela de jacobiana, mas é uma matriz que faz um mapeamento, né? Mas a rigor, lá na matemática, a jacobiana, quando a gente fala matriz jacobiana, a gente está se referindo à jacobiana analítica, só que aqui, pelo fato de fazer um mapeamento que é muito próximo da jacobiana analítica, a gente chama de jacobiana também, só que a gente chama de geométrica para fazer essa distinção, né? E além disso, ela é encontrada geometricamente, então por isso que a gente faz essa distinção e chama ela de geométrica também. Agora, tem outras jacobianas também, que quando a gente começa a fazer um estudo mais aprofundado em robótica, não só de robótica de manipulação, manipuladores robóticos, mas outros tipos de robôs, nós temos jacobianas generalizadas, nós temos outros tipos de mapeamento, temos, enfim, diferentes espaços que possuem diferentes jacobianas analíticas, e a gente quer fazer mapeamento entre esses espaços. Então nós temos jacobianas generalizadas que mapeiam de um espaço para o outro, mas aqui o que é importante, pelo menos do ponto de vista da nossa disciplina, é vocês conhecerem a jacobiana analítica, a jacobiana geométrica, e vocês saberem não só passar de uma para outra, mas também terem, como eu enfatizei anteriormente, o discernimento de determinar qual jacobiana é mais apropriada para determinada situação.